podem montar no portfólio de vocês estratégias long e short. Tá? Estratégias long e short, basicamente, por exemplo, se você tivesse comprado no começo do ano, primeiro dia do ano, Suzano, e vendido BRF, você ganhou aproximadamente 180% aí nessa estratégia, sem colocar quase nada de dinheiro. No máximo, vão te chamar uma margem na bolsa, e essa é uma questão operacional. Tá? Mas, então, dá para ganhar muito dinheiro, e, assim, se você tiver uma restrição de capital, fazendo estratégias long short. Isso é uma coisa que é importante vocês entenderem também. E, falando um pouco da parte de empresas, renda variável, que é a parte onde a gente faz a parte de research aqui, assim, gestor, o que eu falo assim, nada mais é do que um analista sênior. Essa é a definição, para mim, mais clara do nosso trabalho aqui, do meu trabalho, do André, o pessoal aqui de renda variável. Tá? E o que a gente faz na análise fundamentalista? Tá? Quando a gente vai tomar a decisão de comprar, previamente a gente já analisou por N óticas, tá? As companhias, o setor onde a companhia está inserido. Então, como a gente faz ali? A gente literalmente pega o avião, se for o caso, vai lá, visita a companhia, vê como é que a companhia está, fala com as pessoas da indústria relacionadas, então, a parte de contatos. Se quiser fazer algum tipo de curso, para tentar entender, por exemplo, a parte de petróleo, você pode fazer um curso. Aí, o que a gente faz? Chega aqui, pega esses dados, compila, tá? Pega os inputs do pessoal macro, nosso aqui, na parte de research macroeconômico. Tá? Aí a gente pega tudo isso, compila, faz o nosso valuation, tá? E a gente chega num modelo que a gente chama de target price das companhias a partir de um discounted cash flow. Então, e a partir disso, a gente chegou num preço, a gente toma uma decisão. Vamos comprar, vamos vender, o que a gente vai fazer? Vamos shortear? A gente aqui tem de liberdade de fazer N coisas no nosso portfólio. Operar alavancado, pode shortear, mais do que ficar comprado. E, obviamente, a gente toma a decisão a partir desse tipo de análise. Tá? E vocês podem fazer, vocês que estão com pouco tempo nesse início, vocês não têm tempo de ficar fazendo um discount cash flow, além da sua faculdade que vocês estão fazendo, obviamente vocês não têm a capacidade ainda de fazer um DCF de uma forma relativamente acurada. Tá? E vocês podem fazer o que a gente chama de análise top-down. O que a análise top-down faz? A gente pega os inputs do pessoal macro, tá? A gente está agora numa guerra comercial entre, por exemplo, Estados Unidos e China, tá? Onde está pegando isso em N setores, inclusive moedas e na parte de commodities está pegando bastante. Você, a partir da análise que você faz disso, você toma uma decisão. Por que eu vou... A decisão é o seguinte, hoje, com a guerra comercial, o que está acontecendo? O dólar está se fortalecendo bastante contra um basket de moedas global. A partir disso, o que vocês podem fazer? Pegar as empresas, por exemplo, no nosso caso, que mais se beneficiariam do ponto de vista de receita com o dólar se fortalecendo. Em compensação, vocês podem shortear, por exemplo, as empresas onde o custo dela tem um dólar que está se fortalecendo. Vocês fizeram alguma análise de CF nesse caso? Não, zero. Vocês simplesmente fizeram uma operação long em algo que vocês acreditam que vai acontecer, que está acontecendo hoje isso, o dólar está se fortalecendo globalmente, tá? já vem acontecendo isso, e shortear empresas que tenham, por alguma razão, custos ou dívidas em dólar. Tá? E isso nada mais é do que essa análise top-down. Pegar, por exemplo, a parte de inflação, juros, desvalorização, no caso do real contra o dólar, risco político, e fazer um basket sem fazer muita conta. Tá? Em compensação, você tem análise bottom-up, que é a análise que eu acabei de falar anteriormente. Tá? Acho que esse slide, o slide principal da parte de gestão. Tá? A gente lá na Asset, como ele falou, a gente é um time de 22 pessoas, onde tem a parte de macro, que são 4 pessoas, tem a equipe de análise, que são, na verdade, todos gestores, analistas aqui, fazem essa parte de seleção de ações, e a gestão, o que a gente pega? Eu pego os inputs da área econômica, esses inputs, essa troca de ideias é constante entre a equipe de análise, os gestores e a parte econômica, é uma troca como é que está a parte de atividade, como é que está a parte de inflação, e a partir disso a gente pega esses inputs diariamente e leva para os gestores tomam a decisão de investimento. Tá? Acho que esse triângulo define muito bem o nosso processo de decisão e o nosso modus operandi na Asset. Dando continuidade aqui, falar um pouquinho sobre mercado internacional.
fazer a primeira grande distinção, né? Mercado desenvolvido vis-à-vis mercados emergentes. Quais são as características que você tem em mercados desenvolvidos? Primeiro, instituições fortes. Segundo, e muitíssimo importante, respeito aos contratos. Terceiro, estabilidade. Isso tudo acaba gerando um ambiente macroeconômico de muita estabilidade, onde, por exemplo, você tem taxas de inflação menores do que nos países emergentes. Por sua vez, os mercados emergentes são instituições mais dependentes de governo, ou seja, o ciclo político altera bastante o resultado dessas instituições, diferentemente no mercado desenvolvido, que pega a Inglaterra, independente se você vai ter um partido trabalhista ou um partido conservador, você mexe muito pouco nas instituições, que são muito sólidas, mas pega um país emergente, teve mudança política, você vai ter mudança significativa nessas instituições. Você, por conta disso, acaba tendo ciclo de desigualdade bastante mais acentuado, né? E, naturalmente, as variáveis macroeconômicas acabam ficando mais instáveis e imprevisíveis, né? O trabalho de economista em mercado emergente é um trabalho muito difícil, gente. Ali na direita você consegue ver aquelas duas tabelinhas ali, taxa de juros de 10 anos em alguns países desenvolvidos e em alguns países emergentes. Vocês veem, só nos últimos 3 meses, comparando ali as mínimas e as máximas, o que foi a variação no mercado desenvolvido e mercado emergente, como é que a vida do gestor, do economista, enfim, do analista do mercado emergente é muito mais emocionante do que no mercado desenvolvido. Também a expectativa de vida um pouquinho menor também. Análise de mercado. Como o nosso colega Kedir Navarro já tinha falado, você começa disso, de uma análise fundamentalista macroeconômica, né? O que um país vai crescer, como é que está a balança de pagamentos, como é que está a estrutura política. E disso, né, você parte para aquilo que a gente chama bottom-up, que é a análise microeconômica. Como é que estão as empresas, como é que está o balanço delas, como é que está a concorrência, como é que está a parte de ruptura ou não nesse setor. Hoje em dia a tecnologia ela acaba ajudando ou prejudicando muitas empresas nos mais diversos setores. Como é que está a governança corporativa, como é que são os múltiplos dela. Então, sempre a boa gestão é feita por um mix entre a análise top-down, que é a parte de cima, com o micro bem feito, que é o bottom-up. Para o desafio, muita gente pergunta, muita gente fala assim, mas análise gráfica, ou também conhecida como análise técnica, a gente pede que vocês não utilizem isso para o desafio, se restringam nas suas análises, na justificativa dos investimentos que vocês forem fazer, apenas na análise fundamentalista, tanto a macroeconômica quanto a microeconômica. Ou seja, qualquer argumento de gráfico nas decisões de compra ou venda não serão consideradas na avaliação qualitativa de vocês. Gestão de investimento. Tudo, naturalmente, começa com um bom planejamento, né? Vocês vão estar divididos em times, né? Esses times, possivelmente, vocês devem dividir as tarefas. Alguém vai olhar mais para o macro, alguém vai olhar mais para o micro. E é muito importante esse começo de trabalho de vocês terem um planejamento muito bem feito, né? Ali na figura vocês veem o que pode ser o resultado de um bom planejamento ou de um mau planejamento. É muito importante que vocês se organizem como time, como equipe, e façam a devida distribuição de tarefas. Tá? Fazendo um paralelo, o que é o dia a dia de uma mesa de operações, o que vai ser vocês aí no Safra Top Gestor? Análise de cenário, isso é igual, isso vai ser absolutamente igual ao trabalho de vocês do nosso trabalho no dia a dia. Vocês têm que analisar o risco, o retorno das operações, tem que ter o consenso entre a equipe, né? É muito importante isso. Esse consenso não significa que todo mundo tem que concordar com tudo, mas que os temas têm que ser amplamente debatidos, discutidos, e é aquilo que a gente fala, sempre é a ditadura do argumento. O bom argumento sempre vai vencer as discussões que, com certeza, vocês vão ter internamente nos grupos de vocês. Execução. Aqui tem uma diferença. Nós, naturalmente, operamos mercados organizados e vocês vão operar na planilha. Agora, todo o resto é igual. Vocês têm momento de entrada, assim como nós temos momento de entrada e momento de saída também, e temos também o controle de risco, né, controle de perdas, que é o famoso stop loss. No nosso caso, na mesa de operações, nós temos uma movimentação diária, a movimentação de vocês, até por simplicidade operacional, vai ser uma movimentação quinzenal. Nós temos momento de saída, vocês também vão ter,
E tanto vocês quanto nós teremos a carta do gestor, ou seja, vocês têm que justificar, né, da melhor maneira, mais racional, mais lógica possível e de comunicação mais fácil possível a racional da tomada de decisão de vocês. Ou seja, não basta só vocês ganharem dinheiro e acertarem o call de vocês, tem que explicar por que vocês estão ganhando dinheiro. Isso aqui é o nosso dia a dia, isso aqui é a telinha do Bloomberg. A gente tem, no nosso caso, as mais diversas classes de ativos ao nosso gestor para operar comprado, operar vendido, operar volatilidade, enfim. São inúmeras estratégias. No caso de vocês, vocês vão ter esses devidos instrumentos aí. Vocês podem operar esses 3 títulos IPCA, 20, 23 e 50. No pré, vocês podem operar o DI 19, 20 e o 27, ou seja, vocês têm a parte, aquilo que a gente viu no começo, a parte curta, a parte intermediária, a parte longa da curva. Vocês têm futuro de bolsa, índice brasileiro e americana. Na parte internacional, podem operar moeda americana, podem operar títulos do governo americano, e nas ações brasileiras aqui, vocês podem operar as ações do BDR e do IBX. Tá? Aqui vocês têm os limites máximos por fatores de risco. Tá? Tem o limite de alocação total, o VaR que vocês podem utilizar. Eu creio que isso deve ficar mais claro na medida que vocês vão receber a planilha, vocês vão manusear a planilha, isso vai ficar mais claro para vocês. Coisa importante para a gente são as nossas áreas de apoio, né? É como se nós fôssemos um time de futebol, nós estamos ali no meio de campo, na defesa, no ataque, mas nós precisamos de uma grande defesa e de um grande goleiro. E quem são essas figuras que jogam na nossa defesa e no nosso goleiro? É o pessoal do controle de risco, eles que impedem a gente de fazer besteiras, quebrar o fundo, é o pessoal de risco que faz esse controle. O pessoal de liquidação, custódia, contábil, gerencial, RH, que está aqui fazendo esse desafio maravilhoso, selecionando vocês. O pessoal de TI, o compliance, o jurídico, enfim, toda uma gama de profissionais multidisciplinares jogando junto com o time para impedir que o time tome gol. Aqui a gente colocou a figura do Iguita, um goleiro antigo e bastante folclórico aqui. Não sei se vocês que gostam de futebol lembram dele. Safra Top Gestor. Vou colocar aqui alguns casos do passado que exemplificam bem a maneira que a gente pensa, a maneira que a gente enxerga o mercado e a maneira que a gente quer fazer vocês também começarem a entender e enxergar o mercado, que, na verdade, são um grande número de partes móveis que têm um relacionamento, têm uma lógica entre si. O que aconteceu aqui? Você estava no final do governo Dilma, né, ali no meio do gráfico, ali 2015, 2016. Você estava com o câmbio bastante depreciado, você estava com a taxa de juros também bastante elevada, porque você estava vivendo uma inflação muito alta. Como vocês recordam, o fim do governo Dilma foi marcado por uma grande recessão e por uma grande inflação também. E no momento que você teve essa mudança de governo, com mudança de política econômica, você começou a ter algumas coisas que começaram a ficar mais claras aqui. Você, lá em cima, você via qual ativo estava mais fora de lugar, né? A aplicação original, né? A aplicação mais óbvia que apareceu para a gente nesse momento lá atrás foi aplicar no DI, porque você estava com uma grande recessão e com a mudança de governo, com a mudança de Banco Central, de política econômica, a gente entendia que, naturalmente, a inflação acabaria sendo controlada, e foi realmente o que aconteceu. Só que como é que você faz essa posição, como é que você monta uma posição dessa, tendo algum tipo de proteção? A gente entendeu que o que seria interessante nesse momento era aplicar o DI como uma proteção no câmbio. Então, e isso acabou se mostrando vitoriosa no tempo. Você teve o mercado de taxa de juros trazendo maiores ganhos do que foi a proteção que você fez no câmbio. Aqui foi quando o Trump foi eleito, o começo do governo Trump. Você teve uma certa volatilidade nas bolsas, ali mais ou menos até no momento da eleição do Trump. Na medida que ele foi eleito, e foi começando a ficar claro para o mercado que você teria um presidente com maior estímulo à economia americana, alguma reforma fiscal, com desregulamentação, ficou interessante você fazer uma posição comprada em bolsa americana,
aquele gráfico a seta azul, né, a Bolsa Americana subindo,